Sejam muito bem-vindos a mais este mergulho analítico. Hoje, a gente vai pegar essas manchetes geopolíticas super dramáticas que não saem dos noticiários e transformar tudo isso em algo palpável, risco quantificável para o mercado financeiro. A ideia aqui é colocar aquele chapéu de analista de risco, sabe? E entender de forma bem fria e calculista como a desestabilização de rotas comerciais estratégicas das grandes potências pode, literalmente, abalar a economia do planeta inteiro. E a história toda ganha tração quando os mercados globais acordam no susto com um ultimato assim bem direto e repentino do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quando uma mensagem com esse peso é disparada dizendo que o tempo se esgotou e ameaçando que não sobrará nada, os alarmes começam a tocar na mesma hora nas mesas de operações financeiras pelo mundo afora. A gente deixa de falar de um simples teatro diplomático e passa a lidar com um alerta vermelho de impacto imediatíssimo. Então, vamos direto ao ponto. O que exatamente uma declaração desse calibre significa para os mercados globais? É aqui que a gente precisa desviar o olhar daquela superfície puramente política e focar na vulnerabilidade econômica real. A grande questão não é só a briga de narrativas, mas como essa escalada ameaça de fato a espinha dorsal da nossa estabilidade econômica e aquelas cadeias logísticas gigantescas das quais todos nós dependemos. Isso nos leva à primeira parte da nossa avaliação, o fim da paciência diplomática. Mapeando as posições de forma totalmente neutra, o cenário fica bem claro. De um lado a gente tem o ultimato e a impaciência explícita de Washington. Do outro, a postura de Teherã, que é marcada por uma baita desconfiança, mas com uma prontidão claríssima para o combate se for necessário. É justamente essa combinação, um ultimato de uma superpotência batendo de frente com a prontidão militar de uma potência regional, que cria uma instabilidade sistêmica absurda. E convenhamos, no mundo das finanças, a incerteza é o pesadelo de qualquer investidor. O que realmente aterroriza quem está alocando capital não é nem o conflito em si acontecendo ali na hora, mas sim não ter a menor ideia do próximo movimento no tabuleiro. Vai rolar um acordo secreto? Ou a gente vai ver uma escalada militar irreversível nas próximas horas? É exatamente essa neblina geopolítica que trava os investimentos e faz a volatilidade ir lá no teto. O que nos leva ao núcleo físico do problema: o fator Estreito de Hormuz. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui é a desproporção dessa região. O Estreito de Hormuz é um corredor marítimo minúsculo no mapa, mas ele funciona como a principal veia vital da economia moderna. É impressionante pensar que uma parcela gigantesca de todo o suprimento global de petróleo é obrigada a passar por esse pedacinho de água. Basicamente, esse pequeno gargalo geográfico consegue fazer a cadeia de suprimentos global inteira de refém. E a urgência dos líderes globais, sempre batendo na tecla de que essas rotas precisam continuar abertas, manda uma mensagem claríssima. Quando as exigências políticas sobem o tom em relação ao estreito marítimo, isso é um sinal de alerta extremo sobre a estabilidade de todo o comércio mundial. O mercado lê isso instantaneamente como um aviso. Olha, o fluxo de energia do planeta pode sofrer um apagão abrupto a qualquer momento. E com isso em mente, entramos nos inevitáveis choques na economia global. É como um efeito dominó implacável. Qualquer faísca de interrupção nessa região estratégica cruza os oceanos na velocidade da luz. Primeiro, o baque vem no combustível, jogando os prêmios de risco de energia lá para cima. Energia mais cara, como a gente bem sabe, gera um choque inflacionário global na hora. Isso sacode os mercados acionários, pressiona o aumento das taxas de juros e, claro, faz o preço do transporte de mercadorias disparar no mundo inteiro. Tudo está conectado. Isso ilustra brilhantemente o padrão histórico de como esses choques de mercado acontecem. O ciclo quase sempre segue essa cartilha. Começa com discursos agressivos, aí o negócio escala para uma pressão diplomática máxima até chegar ao temido passo 3, o erro de cálculo. Muitas e muitas vezes, aquela mera retórica usada só para mostrar força acaba soltando uma faísca que causa um incêndio enorme, gerando choques catastróficos e totalmente não intencionais na nossa economia. Da importância de olhar para o lado e entender o consenso inesperado das potências em meio a isso tudo. Tem uma ironia geopolítica fascinante acontecendo aqui. A gente sabe muito bem que Estados Unidos e China vivem batendo cabeça, certo? São rivais em comércio, em tecnologia, em influência. Mas no meio de todo esse ruído, eles encontram um ponto raríssimo e super claro de concordância: a rejeição absoluta a um Irã com armamento nuclear. E olha, o peso de um consenso entre duas superpotências rivais é descomunal. Quando dois adversários de longa data concordam que algo é uma ameaça urgente, o mercado financeiro entende o recado na hora.
É um sinal de que os riscos para a estabilidade do sistema como um todo são altíssimos. Isso mostra que o jogo deixou de ser só político e passou a ser uma questão puramente estrutural de sobrevivência. O que nos traz para a fase final da nossa análise, a hora de calcular o preço da incerteza. Falam muito que a confiança é o combustível invisível da diplomacia, e é a mais pura verdade. Quando essa confiança mútua simplesmente evapora, a situação fica extremamente volátil. Cada declaração solta numa rede social, cada movimentação de um navio militar, tudo isso vira um gatilho em potencial para desencadear um pânico. Sem confiança, o mercado financeiro não tem escolha a não ser precificar o pior cenário possível. E a parte mais perturbadora dessa crise para quem opera no mercado é a falta absoluta de regras claras. Onde é que fica exatamente a linha vermelha? O que vai ser interpretado como uma provocação definitiva? E quando é que se cruza o tal do ponto sem retorno? Não ter as respostas para essas perguntas é exatamente o que alimenta a ansiedade pesada e generalizada nas bolsas de valores. Por conta dessas incógnitas, os analistas estão basicamente divididos em dois grandes acampamentos hoje. De um lado, tem quem avalie tudo isso como uma agressiva estratégia de negociação, tática de pressão máxima, um grande blefe só para forçar concessões. Mas, do outro lado, existe o alerta para um risco bem mais sombrio, a chance real de que toda essa escalada seja verdadeiramente o prelúdio silencioso para um conflito militar. O que deixa a gente com essa pergunta assustadora e sistêmica martelando na cabeça. Será que estamos só assistindo a mais um ciclo de tensão diplomática? Ou seria este o grande gatilho para uma reconfiguração profunda do equilíbrio global? A verdade é que, enquanto o relógio continua correndo e as peças se movem, a economia do planeta inteiro só pode fazer uma coisa: observar em silêncio, prendendo a respiração.